ia contar pra vocês como foi a nossa mudança aqui pros Estados Unidos. Como a gente decidiu vir pra cá, como que a gente escolheu o lugar, como foi a mudança, a adaptação. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia. A gente fez uma votação na internet pra gente... Eu vou fazer depois que a gente acabar de gravar, tá bom? Pode ler o outro do pinguim que vai pra praia. A gente fez uma votação lá no Snapchat da Fernanda para escolher qual seria o tema do nosso próximo vídeo. Essa era uma das opções, e como a gente veio para cá, porque, enfim, ganhou de goleada, ganhou tipo 80% dos votos contra 10% do outro tema, que era os parques, e 10% do striptease meu. Então, eu sempre fui meio solta. Antes de mudar pra cá, eu já tinha feito 3 intercâmbios. Sempre gostei muito de viajar e minha mãe tinha que meio que me segurar. E o meu irmão, ele já tinha vindo pros Estados Unidos em janeiro de 2015 pra fazer middle school, que é o ensino fundamental, e jogar tênis. E nisso os meus pais já estavam planejando de mudar para os Estados Unidos e tudo. A verdade é que meu pai até hoje não está morando aqui. Então veio essa ideia de vir para cá para fazer faculdade. Eu já tinha feito 1 ano de arquitetura no Brasil. E aí eu comecei a pesquisar vários lugares. Saúde! Comecei a pesquisar vários lugares aqui nos Estados Unidos. E aí, quando eu encontrei o lugar ideal, a missão impossível começou, que era convencer o Fábio. Nem tão impossível assim, porque ela foi possível, mas realmente não foi muito fácil. Foi um processo que a Fernanda foi diluindo ele ao longo de muito tempo. Então a gente saía e ela conversava, bem, você já pensou em morar fora, estudar fora? Aí depois ela começou, eu olhei uma escola lá e tal, e quando eu vi eu já estava aqui. Para mim foi muito difícil, porque eu sempre fui muito apegado com família, muito mesmo. Lá em casa nós somos 4 filhos. Então moramos todos juntos, eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe, e a casa sempre cheia, sempre bagunça, e eu ficava pensando como seria quando eu viesse para aqui. E quando viajava sempre todo mundo junto, a família inteira, então era minha sogra e mais 1 milhão de meninos. Verdade. Quando a gente era pequeno, minha mãe até costumava colocar pulseira, né, a gente podia não perder nas praias, mas perdia do mesmo jeito. E aí foi isso, eu fui falando com minha mãe, que eu tava querendo vir pra cá. Eu tinha acabado de trocar minha faculdade de engenharia pela de odontologia. Então minha mãe ficou meio assim, mas ao mesmo tempo ela apoiou, falou, não, vai mesmo, tá certo, se é o que você tá querendo fazer, tem vontade de fazer, vai. E o fator muito importante foi a questão da segurança e do lugar que eu queria criar o meu filho. Então quando a Fernanda me falou que era Celebration e tudo mais, eu dei uma pesquisada, e descobri que o lugar em questão de segurança é um dos melhores aqui dos Estados Unidos, nessa questão. E eu falei assim, vamos. Só que ao mesmo tempo que eu falei vamos, a ficha parece que não tinha caído. Até que criaram o grupo Família Bandeirinha dos Estados Unidos. Aí era eu, Fernanda, os pais dela no grupo. E aí naquele dia eu falei, é agora, é pra valer. A escolha do lugar não foi difícil, porque Celebration é um lugar muito tranquilo e o padrinho do Theo, que é um dos melhores amigos do meu pai, ele morava aqui há 20 anos, então eu já tinha vindo aqui antes visitá-lo. E é uma comunidade super tranquila, é um bairro super tranquilo. A gente mora a 10 minutos da Disney, o que para 2 crianças de mentalidade de 3 anos de idade é a melhor coisa do mundo. E também aqui foi criado para homenagear os anos da... Vou chorar, eu vou de verdade. Não tem condição, bem, não tem condição. E é um lugar que foi idealizado pelo Walt Disney. Walt Disney, pros íntimos. Como quiser chamá-lo. Então é um lugar super tranquilo, super seguro. Tem vários playgrounds, então aqui pro Theo é o melhor lugar. Não tem Nova York, Califórnia, Texas, nenhum lugar pra mim que eu considere melhor pra criar meu filho do que aqui. É uma paz que não tem igual. Então a escolha do lugar foi muito fácil. Foi mais baseado no Theo. Ele tá aqui cabeceando a perna da gente nesse momento. E aí depois de tudo pronto, lugar escolhido, e a gente já tinha conversado com as nossas famílias, enfim, a família da Fernanda foi fácil porque a ideia de vir era deles. Mas com a minha família foi um pouquinho mais, não difícil, porque eles sempre me apoiaram, mas
mais triste, sabe? Ainda mais na questão, igual eu falei anteriormente, que a gente é muito apegado. E aí foi a vez das despedidas. Enfim, despedi dos meus amigos, acho que 2 vezes, despedi dos meus outros amigos da faculdade também. E um dia antes de eu vir, na noite, que antecedeu a madrugada que a gente veio, foi a vez de despedir da família. Então, pra mim foi uma coisa que me marcou muito. Chorei horrores, minha família toda chorou também. Mas no fundo a gente sabia que era alguma coisa que seria melhor pra mim e melhor ainda pro Theo. E o difícil é que a gente não veio pra cá de intercâmbio pra ficar 1 ano ou 6 meses. A gente veio de mudança mesmo, pra fazer faculdade, trabalhar e tudo. E o difícil é porque a gente sabia que a gente não tava vindo pra cá pra 6 meses de intercâmbio ou 1 ano de intercâmbio. A gente veio pra mudar, pra fazer faculdade, trabalhar e viver aqui. Então é difícil até hoje. A gente vai pro Brasil mais ou menos 2, 3 vezes por ano. A gente vai pro Brasil... Não, filho, peraí, a mamãe tá falando. Nós vamos pro Brasil mais ou menos 2 a 3 vezes por ano. E toda vez tem que despedir. Então, assim, é muito difícil. E pra mim já era mais fácil porque eu despedi dos meus avós, que eu morro de saudade. Mas os meus pais estão sempre vindo me visitar. Então é bem mais tranquilo pra mim do que pro Fábio. Durante esse tempo de adaptação, que eu não falava nada de inglês, eu passei muito aperto. Um deles foi que eu fui no supermercado fazer compras. E aí, depois de ter procurado tudo no supermercado, porque eu não sabia o nome de nada, então eu tive que ir rodando em fileira até achar os produtos. Enchi o carrinho de compra, veio uma mulher e me perguntou alguma coisa. Eu não sei o que ela me perguntou e eu respondi yes. Ela pegou meu carrinho e foi embora. Então até hoje eu tento entender o que essa mulher me perguntou. Não existe uma pergunta a ponto de eu responder sim, ela pegar meu carrinho e ir embora. A não ser que ela perguntou, olha, isso tudo que você tem é o que eu quero comprar. Eu posso ficar com esse carrinho? Eu falei, pode. Ela falou, então tá, obrigado. Retardado foi embora. Também teve uma manota do Fábio que eu acabei de lembrar. Ah, foi mesmo. Todo mundo sabe que arroz e feijão é coisa de brasileiro, de latino, etc. Que aqui nos Estados Unidos eles não comem isso. Todo mundo, menos o Fábio. Menos o mala do Fábio. Fomos num restaurante e aí eu louco, sedento pra comer arroz e feijão, porque eu comia só arroz. Fui no restaurante e tinha feijão. Eu falei, que delícia. Então eu coloquei encheu o prato, frango, arroz e uma patada de feijão. Porque patada. Cavalo. E muito feijão, porque eu adoro feijão. Aí a hora que eu fui dar a primeira garfada, o feijão era doce. Claro, porque eles comem feijão no café da manhã. Então é um feijão adocicado, um feijão de um grande. Então essa foi outra manota. Enfim, foram vários apertos linguísticos. Que menino culto! As pessoas falam que brasileiro é muito hospitaleiro, etc. Mas que isso, americano dá muito... Boiola! Eles falam que brasileiro é simpático, extrovertido, etc. Tudo bem, a gente tem uma cultura de abraçar, de conversar, tipo, contato físico e tal, que eles não têm aqui. Porém, americanos são, sim, muito simpáticos e hospitaleiros, às vezes mais do que os brasileiros. Eles são... Não concordo muito nesse ponto. Assim, as minhas experiências com os americanos foram todas boas, graças a Deus. Sempre pessoas do bem, pessoas simpáticas, mas nada assim igual o Brasil. Porque no Brasil o pessoal, ele te acolhe mesmo. Aqui não, aqui é tudo muito seco, entendeu? Eles são simpáticos, mas são secos com você. E eu já acho que os brasileiros aqui não ajudam uns aos outros. A maioria dos brasileiros que mudam pro exterior tratam o Brasil como se fosse assim, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. O Brasil é isso, o Brasil é aquilo. O Brasil é aquilo. E eles acham que eles são americanos porque eles estão na América e pode falar mal do Brasil. Então, e eu fico muito puto com isso, porque eu adoro o Brasil, eu gosto demais do Brasil. Aqui tem vários problemas, assim como no Brasil também. Ontem uma amiga tava me contando que ela foi arrumar a moto dela, que tinha estragado. E aí ela levou em um lugar americano pra arrumar, porque ela não tava dando partida. Daí ela foi lá e tudo arrumou. Passou 2 dias... a moto deu problema e começou a dar partida só no pedal. Daí ela levou em um lugar que o cara era brasileiro. E ele falou assim, olha, o lugar que você levou antes, a pessoa só soltou um pouco o parafuso. E aí quando você levasse lá, ela ia falar o quê? Que precisava trocar a bateria, etc. E sendo que a pessoa às vezes ainda nem ia trocar a bateria, ia só apertar o parafuso. Ou seja, um americano passou ela pra trás e o brasileiro ajudou. Então tem gente má e mala.
e mala em todos os lugares. Então eu acho que isso daí é um pouco de preconceito que brasileiro que vem pra cá tem com o Brasil, etc. Porque realmente aqui é outro mundo, aqui é primeiro mundo. Mas isso não significa que o Brasil não tenha nenhuma qualidade e que brasileiros sejam pessoas más. Até porque eu sou brasileira e eu não sou má. E eu também não. Os únicos más e malas brasileiros são os que falam mal do Brasil, que vêm pra cá e mete o pau no Brasil. Larga de ser trouxa. Outra coisa que eu não entendo. Como não americano, como vive sem coxinha. Como vive sem coxinha, pastel, etc. Ah, tô andando na rua e tá, vou fazer um lanche. O que você come? Empadinha, uma coxinha, um pastel, Pão de queijo alguma coisa recheado. assim. Pão de queijo. Ainda mais mineiro. E então você tá andando aqui nos Estados Unidos na rua. Ah, tô com fome, o que eu vou comer? Ah, vou bater um Big Mac agora. Como só sanduíche. Como? Não tem jeito. Não entendo. Enfim, Realmente. a comida é diferente, a cultura é diferente, a língua é óbvio diferente. Então os primeiros 6 meses são mais difíceis. Foi o que o Léo, o padrinho do Theo, falou com a gente. Falou assim, olha, os primeiros 6 meses vocês vão ver que são muito difíceis. Depois de 1 ano até 1 ano e 6 meses, as coisas começam a se encaminhar. E a partir de 1 ano e 6 meses, você já está adaptado e já está encaminhado aqui dentro. E com o Theo também foi um pouco difícil, porque aqui eu não tenho os meus pais, que por mais que venham muito, eles não estão sempre aqui. Então, quem tem filho sabe, o tanto que às vezes o pai, tio, a avó ajudam a gente às vezes precisa de um apoio, que a gente não tinha, era só nós dois. Então, às vezes era bem difícil. A gente chegou em agosto, eu estudei inglês por 2 meses, porque eu já tinha estudado antes, só pra pegar no tranco. E daí eu comecei a faculdade já em janeiro. Agora vai fazer 1 ano, no final do ano que eu tô na faculdade. Minha mãe ficou aqui de setembro até janeiro. E aí o Theo começou na escolinha. Então seria difícil já se ele tivesse começado no Brasil, porque a gente que ficava o tempo inteiro juntos. Ele tinha 2 anos. A gente que ficava o tempo inteiro juntos, ele começou a ir pra escola. Então ele chorava de lá e eu chorava de cá quando eu deixava ele na escola. Então isso também foi muito difícil. Bateu o sono aí? Vou dormir. Tô brincando, vou ficar aqui. Então isso foi difícil. Daí o Theo começou a falar meio misturado. Ele ainda não falava muito bem português. Aí começou a ir pra escola em inglês. Então eu falei assim, nossa, vai misturar tudo. E misturou. Mas mais ou menos. Ele às vezes fala, tem cor que ele só fala inglês, tem cor que ele só fala em português. Filho, que cor é essa? Yellow. Yellow? Yeah. E essa aqui? Blue. Blue? Essa? Nossa, verde. Verde. E essa? Aqui, ó. Isso é red. Red? Yeah. Mas ele sabe muito diferenciar quando você tá falando uma língua e quando tá falando outra com ele. Theo, Oi. onde que a mamãe tá? A mãe foi embora. Where is your mommy? I don't know. Por exemplo, quando a gente começa a falar inglês com ele, às vezes ele xinga e fala, não, papai, inglês não, inglês é só na escolinha. E na E a escolinha... gente também não conversa com ele, às vezes é só de brincadeira, brincando, assim. Mas a gente conversa só em português em casa. E então, quando ele começou, o português ele era quebrado também, era só algumas palavras. Mas agora ele já fala até mais que um papagaio em português. E o inglês dele já tá fazendo frase, já tá cantando, então também tá melhorando. Tá tudo acontecendo naturalmente. Ele fala que viu um amiguinho brasileiro na escola, ele fala assim, eu vi o meu amiguinho hoje. Eu falo assim, e aí, você falou hi? Aí ele, não, mamãe, eu falei oi. Então ele fala que quando alguém fala português, ele fala assim, essa pessoa fala oi. Então, tipo assim, é o jeito dele identificar quem fala português e quem fala inglês. E é isso, apesar de todas as dificuldades, eu não me vejo mais morando no Brasil. Eu não, eu tô lá, eu quero estar aqui. E eu tô aqui, eu tô com saudade da minha família. Então é isso, aqui é o meu cantinho e lá tá o meu Porto Seguro, que é a minha família. Então é difícil. E você? Eu gosto muito de Porto Seguro. Eu fui lá quando eu tava no 3º ano e realmente é um lugar maravilhoso. Então lá no Brasil tá Porto Seguro. E aqui tá a minha família, que tá o Theo e a Ananda. Mas agora falando sério, a gente fica muito dividido. O corpo fica aqui, a cabeça fica lá, o coração fica metade. Mas e aí, você achou que valeu a pena? Valeu, muito. Muito a pena. Então se você tá aí em dúvida, vou ou não vou, vem. Bem, pelo menos pra experimentar. Essa foi a nossa experiência, ela ainda não acabou, a gente ainda tem muita coisa pra viver e aprender aqui. Mas contando um pouquinho por que a gente veio, como que a gente decidiu, já que vocês perguntavam tanto. Então é o seguinte, se vocês quiserem ver vídeos sobre...
Ai, credo. Então, se vocês quiserem ver vídeos sobre como é o processo de application pra vir pra cá, seja pra high school, que é o ensino médio, porque a gente também pode falar sobre isso, porque eu fiz todo o processo de application do meu irmão. Tanto se vocês quiserem saber sobre vir pra cá pra estudar inglês, como funciona o processo de visto, etc. Ou de faculdade, escreve aqui pra gente o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Todo sábado, então, a gente vai fazer uma enquete no Snap, ou o meu ou da Fernanda, para saber qual tema vocês gostariam que a gente falasse sobre. E dessa vez vocês escolheram esse tema que a gente está falando. Espero que tenham gostado muito desse vídeo. Então, se você gostou, vai deixando seu like, se inscreve no nosso canal, desce a barrinha aí, vai ter o botão inscrever, clica lá. Não pode falar botão, tá? Eu já disse. Desculpa, vai ter um retângulo vermelho. Azul? Você é daltônico? Vai ter um retângulo vermelho escrito inscrever-se. Então você clica nesse retângulo, se inscreve no nosso canal, não dói. Muito pelo contrário, isso vai ser muito bom pra você. Por quê? Porque você vai ser... Vai ter a minha companhia toda quinta! E você vai saber sempre quando a gente soltar vídeo novo. Tá? Que você já decorou que é toda quinta às 11 horas da manhã, né? Então, é isso. É isso. Um beijo e até quinta que vem. Tchau, obrigado! Vamos fazer de novo? Só por vida das outras. Vamos. Então, se você gostou do vídeo, deixa logo o seu like, vai descendo a barrinha, se inscreve no nosso canal, tá? Dá o braço a torcer. Você quer se inscrever, então se inscreva aqui. E desse jeito você nos acompanha mais de perto. Toda quinta às 11 horas sai vídeo novo. Não é possível, né? Que não decoraram ainda. Então é isso, gente. Espero que tenham curtido o vídeo e não deixem de comentar o que vocês querem ver mais pra frente aqui embaixo. Beijo na alma!